E hoje a aula vai ser sobre os instrumentos de cooperação do artigo 6 do Acordo de Paris e mercados de carbono. É um assunto um pouquinho denso, então eu quero que vocês fiquem super à vontade para me interromper quando tiverem dúvidas. De toda forma, a gente vai ter um momento de Q&A no final da aula. Também queria ouvir de vocês, por curiosidade, se alguém aqui já teve algum contato com esse tema, se soa familiar para vocês. Queria só entender um pouquinho da sala, como vocês estão. Maravilha, Stephanie. Muito básico, já é algo muito avançado quando o assunto é mercados de carbono, viu? E então, vamos começar. Eu estou aqui com a minha dificuldade eterna na tecnologia, mas vai dar tudo certo. Falando um pouquinho sobre o nosso roteiro da noite, Enéas, Gi, queria pedir para vocês, não sei se o André chegou a fazer, mas talvez um intervalinho de 5 minutos, às 8, para todo mundo dar uma respirada. Se vocês puderem me dar um toque, eu agradeço. Obrigada. Com certeza, quem manda é você. Beijo. Obrigada, queridos. Bom, a gente vai começar do macro e afunilando um pouco nesse tema até chegar num certo ponto de detalhamento. Então, o nosso começo aqui é explicando um pouco dos mercados de carbono, daqueles 3 pilares que existem dentro dele, que são os mercados regulados voluntários e do artigo 6, falar do artigo 6 especificamente, dos seus mercados e instrumentos de cooperação, trazer um aprofundamento em cada um desses instrumentos, né? Quando a gente fala de artigo 6, na verdade são 3 em 1, é o 6.2, 6.4 e 6.8. E depois a gente vai falar um pouco sobre as implicações e os próximos passos para se viabilizar, né, a participação do Brasil nesses mercados. Obrigada, Melanie, por ter compartilhado isso conosco, muito bom saber. Bom, e por fim a gente vai falar um pouquinho do famoso SBCE, que é um dos mercados que está sendo implementado a nível nacional aqui no Brasil. Vamos lá. Bom, começando pelos conceitos e contextualização, né? Como eu disse, existem 2 tipos de mercado: os mercados de demanda regulada e os mercados de demanda voluntária. Quando a gente fala regulado, né, além da grande diferença deles ser a própria existência de uma regulamentação para ditar as normas de como eles devem funcionar, a demanda regulada, ela normalmente é um sistema chamado cap and trade, onde emissores de gases de efeito estufa de determinada jurisdição, seja o país, seja o estado, eles são obrigados a ter permissões de carbono ou comprar créditos de carbono para que eles justifiquem as suas emissões. E se eles vão além dessas emissões, eles podem fazer uso dos famosos créditos de carbono para cumprir parte dessas suas obrigações de limite de emissão. Já a demanda voluntária, como o próprio nome já diz, não existe nenhuma regra, nenhuma limitação, nenhum cap de emissões de gases de efeito estufa, mas sim uma intenção, né, um compromisso em si limitar ou diminuir as suas emissões de gases de efeito estufa, seja uma empresa, seja um business, seja uma organização, até mesmo o poder público pode assumir um compromisso aí de diminuição de emissões, alguma entidade pública. Opa, voltando, pronto. Aqui, só para dar um panorama para vocês, né, esse é um mapa que ele é divulgado e sempre atualizado pelo Banco Mundial, que representa como são as formas de precificação de mercado de créditos de carbono hoje em dia no mundo. Então, aqui a gente tem compliance e crediting. Compliance é o mercado regulado, que a gente falou agora há pouco, crediting é um termo conhecido para mercados voluntários, né? E como vocês podem ver, já tem uma quantidade significativa no mundo de formas de precificação via mercado. Então, a gente tem aqui um número de 113 de instrumentos implementados, sendo 37 ETSs, que são, a sigla tem o significado de Emissions Trading System, que são os mercados regulados, que eu falei há pouco, 43 sistemas de Carbon Tax, que é a taxação da emissão de carbono, não é um mercado, é sim uma tributação,
e Governmental Crediting Mechanisms, que são os mercados voluntários. Aqui a gente tem 55 em jurisdições nacionais e 44 em jurisdições subnacionais. Então, acho que aqui é legal que a gente tenha uma ideia de que, de fato, assim, por mais que quando a gente, pelo menos há uns anos atrás, quando a gente falava de mercado de carbono, era ainda uma coisa muito etérea, né? Nossa, gente, mas o que é isso? Não é um papel, não é um papel, tal. Mas aqui a gente pode ver que já tem uma proporção significativa no mundo com vários mercados. Agora eu vou começar falando um pouquinho do voluntário para vocês e como ele funciona num pouquinho mais de detalhe, né? A gente tem, como eu mencionei, indústrias que têm essa intenção, né, de assumir um compromisso de limite de emissões ou neutralidade das suas emissões de gases de efeito estufa em determinada data. Por exemplo, 2050 é uma data muito utilizada atualmente para esse tipo de compromisso, né? E para isso, ou elas diminuem internamente via desenvolvimento tecnológico e inovação, ou elas compram créditos de carbono para compensar essas suas emissões. E do outro lado da mesa, existe alguém que tem que emitir esses créditos de carbono. E essas emissões de crédito normalmente são feitas por projetos ou atividades industriais ou florestais que têm esse índice de adicionalidade que a gente chama, que são emissões de gases de efeito estufa que foram evitadas por determinada tecnologia, por determinada influência antrópica na operação, em comparação com o que seria emitido no chamado business as usual. Então, quando você tem essa adicionalidade, você tem essa possibilidade de emitir os créditos de carbono para vender para quem quer comprar e compensar suas emissões. Isso basicamente é um mercado voluntário, ele basicamente é uma transição contratual de compra e venda. E aí a pergunta que fica é, tá bom, mas quem que vai certificar que houve essa diminuição de emissões? Quem vai validar esses créditos de carbono? Para isso existem empresas especializadas que não são governamentais, são mundialmente conhecidas. Existem muitas empresas no mundo que fazem isso, mas existem as mais renomadas e conhecidas que trazem uma credibilidade maior na hora de emitir esses créditos de carbono. Aqui eu coloquei as 3 principais, que é o Verra, né, esse Vzinho, Social Carbon e a Gold Standard. Então, normalmente, quando a gente vê nos países, por exemplo, no Brasil, o Verra é muito utilizado, um pouco menos Gold Standard, até mesmo mercados regulados usam muitas vezes essas metodologias dessas certificadoras como metodologia padrão, né? Voltei. Eu já avisei vocês que eu não sou muito boa nesse negócio aqui de slide, mas vai dar tudo certo. Pronto. Agora, falando um pouquinho de como funciona essa transação contratual que eu comentei com vocês do mercado voluntário. Então, você tem uma pessoa, uma instituição, uma empresa que tem recursos financeiros para investir num projeto que vai diminuir as emissões, como eu disse, né? Alguma tecnologia, alguma intervenção do homem para que a operação emita menos do que ela emitiria no business as usual. Você vai ter uma pessoa que vai propor esse projeto, que vai propor a aplicação dessa tecnologia para emissão de crédito de carbono. Você vai ter uma pessoa que vai desenvolver esse projeto, que, por exemplo, vamos usar o carro-chefe do Brasil, que são projetos florestais, né? Os tais dos RED+. São projetos em que a conservação daquela área de vegetação, ou projetos de ARR, que é a recuperação de uma área de vegetação, vão emitir créditos de carbono. Então, você vai ter uma pessoa que vai criar o projeto ali daquela área florestal, não necessariamente vai ser a mesma pessoa, mas pode ser uma outra empresa que vai desenvolver esse projeto, colocar ele em prática, ou outro que vai implementar essas atividades localmente, normalmente uma comunidade que esteja envolvida, ou um prestador de serviços local. Você tem que ter um auditor que ele eu não diria afiliado, mas ele é conexo com essas certificadoras que eu mencionei, Verra, Gold Standard, e costuma ser uma empresa local que vai auditar que o projeto está sendo executado da forma como ele deveria ser, e aí vem essas certificadoras, analisam toda essa documentação, todos esses dados e comprovações, e se ela entender por sim, ela vai lá e certifica e emite esses créditos de carbono que vão ser comercializados com as partes interessadas. Aqui
eu trago um quadrinho com uma lista das chamadas metodologias e atividades que são elegíveis para fins de emissão de créditos de carbono. Aqui, no caso, no mercado voluntário. Então, por exemplo, a gente tem essas que eu comentei, né? RED, ARR, indústrias de energia, gestão de resíduos. E quem diz quais são os tipos de atividade, quais são as metodologias para se mensurar essa diminuição de emissões, são essas certificadoras. Então, elas têm publicadas as suas próprias metodologias que vão ser aplicadas pelo desenvolvedor e implementador do projeto. Aqui para mostrar para vocês uma coisa muito interessante que provavelmente todos vocês já ouviram em algum momento aí nos últimos anos falar do perrengue que mercados de carbono, em especial voluntários, estão passando, né? A gente teve um boom no meio da pandemia, quando sustentabilidade ficou muito em alta, créditos de carbono, idem. Então, teve uma valorização do mercado, como vocês podem ver nesses gráficos aqui. No entanto, lá para 2022, 2023, isso teve uma queda brusca, porque a credibilidade dos mercados de carbono ficou muito fragilizada. Alguns estudos, algumas notícias, a mais emblemática delas, uma do The Guardian, que falava sobre o caráter inócuo, nulo, fraudulento, inválido, use a palavra que quiser, para créditos de carbono, em especial provenientes de projetos florestais como esse que eu usei como exemplo, né? Então, isso abalou muito o mercado, diminuiu muito o preço dos créditos e tirou toda aquela popularidade, aquela moda que estava no mercado, né? Em reação a isso, o que vem acontecendo de lá para cá é que o próprio mercado tem se reorganizado para resgatar essa credibilidade. E aí a gente pergunta, mas como que se faz isso, né? Bom, como eu disse, o mercado voluntário, ele não tem normativas, não existe, até então, e vamos chegar lá, regras de como se deve acontecer transações voluntárias de crédito de carbono no mundo. O que existe é a chamada autorregulação, onde outras entidades, outras organizações internacionais conhecidas, não governamentais também, trazem essas recomendações de melhores práticas, de regras a serem adotadas nas transações comerciais desses créditos, para que se traga a integridade ambiental dessas transações, da emissão dos créditos, a credibilidade, a segurança jurídica e a segurança comercial também. Então, aqui eu coloquei algumas, né, e como a apresentação vai ser compartilhada, depois vocês vão ficar com esses QR Codes para darem uma olhadinha, se tiverem interesse, que são algumas instituições bem renomadas que trazem compromissos, regras, diretrizes, guidelines, como eu mencionei para vocês, né? Que a gente tem VCMI, SBT, que é Science Based Target Initiatives, SBTI, IC. Então, não vou entrar em detalhes aqui, senão a gente vai ficar a noite inteira, mas fico à disposição também depois para a gente conversar mais a respeito. Agora, falando do mercado regulado, que é o ETS, que eu comentei no início da nossa conversa, o Sistema de Comércio de Emissões, ele é um pouco diferente. Aqui a gente não está falando, na sua essência, de transações comerciais de créditos de carbono, não. E essa é a grande confusão que existe quando alguém vai se inteirar do mundo dos mercados de carbono. Aqui a gente está falando de caps, tetos de emissão, ou seja, obrigações, e trade, cap and trade. E trade é o comércio, é a transação que se decorre, em parte, dessas obrigações que são determinadas para os agentes regulados, como são chamados. Então, o que a gente tem? Que é o que está acontecendo no Brasil atualmente. O governo ele vai definir o chamado orçamento de carbono do país, que é, no nosso caso, o Plano Clima Mitigação, que vai dizer quanto que o país tem que emitir para ele ficar dentro dos compromissos assumidos internacionalmente, que é a NDC no Acordo de Paris, que o André deve ter dado um show para vocês, porque ele é o papa no assunto para falar a esse respeito. E para isso o governo precisa se organizar domesticamente. Então, ele define esse orçamento de carbono, e aí, dentre tantos instrumentos que ele pode fazer uso para se manter ali ou diminuir suas emissões para fins de cumprimento de NDC, ele pode usar o sistema Cap and Trade. Ou seja, ele vai outorgar licenças, permissões, conhecidas internacionalmente como allowances, para determinados setores da economia, né?
por exemplo, Brasil hoje está focado em setores industriais para fins de mercado regulado. E vai dar esses limites, ou seja, você tem X toneladas de carbono que você pode emitir por ano para cada empresa daquele setor, e de acordo com esse orçamento, ele aloca entre esses setores, aqueles mais carbono intensivos, aqueles menos, né? E a partir daí as empresas precisam se virar, empresas / organizações, sejam florestais ou não, precisam se virar para ficar dentro daquele cap, daquele teto de emissões. Então, o grande propósito de um mercado regulado é incentivar essas emissoras intensivas de carbono a se manterem abaixo desses limites, atingirem ali respeitarem os seus caps, via inovação tecnológica sustentável, para que elas de fato emitam menos, né? No entanto, existem várias áreas da economia, da indústria, etc., que não tem como simplesmente chegar ali, né? Porque elas precisam de um auxílio normalmente entre 10% e 20%, eu diria, entre os mercados regulados do mundo, em que ela pode pegar créditos do mercado para compensar suas emissões, para ela conseguir se manter ali no cap dela, né? Então, a grande diferença aqui a base de um mercado regulado são essas obrigações de limite de emissões, e não a vontade comercial de transacionar créditos. A transação de créditos no mercado regulado, ela é uma consequência numa proporção muito pequena do mercado como um todo, né? Então, depois, se vocês tiverem dúvida em relação a isso, fiquem à vontade aqui para se manifestar. Mas esse é o esquema, e aí existe um sistema de reporte, um sistema de transparência periódico, onde a empresa confirma e comprova para o próprio governo que ela está respeitando ali os seus caps de emissão. Bom, agora a gente aprofunda um pouco no terceiro pilar, como eu disse, né? O primeiro pilar de mercados de carbono são os voluntários, depois a gente tem os mercados regulados, e a gente tem os mercados que foram criados no âmbito do Acordo de Paris, né? Quando a gente fala do artigo 6, que traz esses mercados, a gente normalmente fala que eles são os instrumentos de cooperação e não mercados só, porque, como eu expliquei para vocês, ele traz 3 instrumentos para fins de cooperação entre os países membros do Acordo de Paris para fomentarem, né, para tornarem mais custo-efetivas as suas iniciativas para redução de emissões para fins de cumprimento das respectivas NDCs. Ou seja, um país, ele vai, como o nosso exemplo, o Brasil. O Brasil está criando o seu plano clima, o Brasil tem a sua NDC, e o plano clima ele é um instrumento de como o Brasil vai colocar em prática as suas atividades para fins de cumprimento da sua NDC. Né? Dentre as atividades que a gente vai colocar em prática, existem várias possibilidades, e para cada país é um tipo de atividade que vai ser melhor aplicada, né? Que vai ser mais factível ali para aquele país, o ideal. Para nós, assim como para tantos outros, como eu mostrei no mapa do Banco Mundial, né, o mercado de carbono ele pode sim ser um bom instrumento para isso. E aí vem, assim, e gosto muito quando tem essa intervenção durante as aulas sobre esse tema, que se traz, mas você está me falando que isso vai compensar, né? Você vai ficar na soma zero. Como que isso funciona? Isso ajuda como, né? E é importante a gente ter em mente, quando a gente fala de mercado de carbono, que ele não é o salvador da pátria, né? Que ele não é a bala de prata, que ele não é a luz do fim do túnel. Ele é simplesmente um dos tantos instrumentos que existem para fins de cumprimento de NDC, vamos colocar assim. Então, ele é um instrumento econômico, né? Ele é um instrumento que vai movimentar financiamento para fins de investimento nessas tecnologias que vão diminuir essas emissões. E até mesmo a própria transação comercial de créditos de carbono, mesmo que fique no soma zero, ela tem, a gente vai ver aqui no 6.2, o objetivo, inclusive, de ser uma porta de financiamento para a implementação de outros projetos, ou para o incremento de um projeto que está sendo já implementado, né? Então, fechando esses parênteses aqui em relação aos mercados em si,
Como eu comentei, o artigo 6 também traz um instrumento não mercadológico, ou seja, que não envolve qualquer tipo de contrapartida financeira para fins de redução de emissões ou remoção de emissões. Né? Ele fala mais sobre outros aspectos que eu vou entrar mais no detalhe agora. Agora, falando dos tipos de mercado de carbono que existem dentro do artigo 6, são dois. Primeiro é o 6.2. E aí, quando a gente explica o 6.2, fica tudo legal, e Enéas e Agi já cansaram de me ouvir dizer do patinho feio, né? Porque assim, você fala, entendi quando você fala do 6.2. De repente vem o 6.4 e você fala, muito chato, não tô gostando desse patinho feio. Então, queria muito que vocês ficassem à vontade aí para me interromper se surgir essa confusão, que pelo menos para mim surgiu por muito tempo quando eu comecei a estudar essa matéria, né? Mas assim, 6.2, a gente está falando de comercialização de redução de emissões, ou seja, aqui eles não se chamam créditos, tá? Mas eles são uma mensuração de uma redução ou remoção de emissão entre países, né? Entre países membros do Acordo de Paris. Então, um país está sobrando ali iniciativas de redução de emissão, ou seja, sobrando em relação ao cumprimento da sua NDC, ele está indo super bem, e ele quer fomentar, ele quer trazer financiamento para ele. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai vender os resultados de mitigação excedentes, que ele não vai precisar usar na própria NDC, para que outro país utilize. E esse outro país vai lá e compra. Então, assim, bem a grosso modo, o mercado do artigo 6.2 funciona dessa forma. E essa transação é conhecida como ITMO, né? O pessoal aqui que comentou que já esbarrou nesse tema deve ter escutado em algum momento, né? Que são Internationally Transfer Mitigation Outcomes, que são os resultados de mitigação, ou seja, a mensuração da mitigação via redução ou remoção de emissão, que foram transferidos de um país para o outro. Já o 6.4, ele é mais parecido com o mercado voluntário que a gente estava falando há pouco. Ou seja, aqui não existe essa limitação de transição entre países. Quem quiser participar desse mercado pode, desde que preencha os requisitos trazidos pela UNFCCC. Né? Então, ele basicamente é a transação comercial que a gente estava falando, ou seja, ele é a transferência de unidades certificadas de mitigação de gases de efeito estufa, os créditos, igual aos créditos de carbono do voluntário, também surgem de certificações, como a gente estava comentando, né, e de projetos que vão ser colocados em prática. A diferença aqui é que existe dentro da ONU, dentro da UNFCCC, um órgão que supervisiona todo esse mercado. Então, a grosso modo, também a gente pode dizer que esse é um mercado global a ser gerenciado pela ONU. Né? É um mercado voluntário global que vai ser gerenciado pela ONU. Né? Aqui, como eu disse, podemos ter a participação tanto de atores públicos como privados, não só os países membros do Acordo de Paris. E, por fim, e eu não me canso de dizer que eu estou aqui para ensinar mercados de carbono e, obviamente, aprender com vocês, mas a minha menina dos olhos não é mercado de carbono, é o artigo 6.8, que ele é muito simples na sua essência, mas, ao mesmo tempo, muito eficaz se colocado em prática de maneira correta. Por quê? Porque aqui a gente não está falando sobre compra e venda de algo que seja precificável, né? Aqui a gente está falando de uma coisa muito mais simples, que é você compartilhar o teu conhecimento, que é da seguinte forma: todo projeto que é não mercadológico, que aqui vocês vão ver que tem a sigla NMAs, Non-Market Approaches, então abordagens não mercadológicas, ou seja, projetos de sustentabilidade que visam mitigação ou adaptação climática, podem entrar aqui para fins de divulgação para o mundo, de compartilhamento das informações sobre esses projetos para o mundo, via plataforma online, onde essa visibilidade, essa troca de informações pode gerar vias de financiamento desses projetos,
transferência de tecnologia ou até mesmo oportunidade de capacitação. Né? Uma organização que tem ali o seu projeto, ela pode querer ensinar aquela tecnologia que ela desenvolveu para aquele projeto que está acontecendo em Gana, por exemplo, na África, para um país que tem alguma situação similar, por exemplo, plantações de arroz mais sustentáveis, você pode achar a mesma coisa ali na região asiática, né? Então, a grosso modo é isso também, são trocas de informações a partir de projetos que estão sendo implementados ou idealizados. Também vamos falar mais depois, se der tempo, acho que vai dar tudo certo. Agora, eu quero entrar um pouquinho mais a fundo em cada um desses mercados, desses instrumentos, e vou dar uma pausa para beber uma água e fiquem super à vontade se alguém quiser me interromper para tirar uma dúvida também. Respirando, vamos lá. Falando de 6.2 ITMOS, né? Como eu disse, relação entre países, compra e venda de ITMOS entre países. E isso se dá via cooperative approaches, como é chamado nas decisões sob o Acordo de Paris que regulamentam esse mercado. Então, são abordagens cooperativas que vão emitir esses resultados de mitigação a serem transferidos entre esses países. São normalmente acordos bilaterais, né, com parcerias para essas iniciativas de descarbonização, seja via remoção ou redução, para transferência de ITMOS, e o ponto-chave aqui, que é a grande discussão que a gente viu nas últimas COPs, onde foi finalizada a regulamentação desses mercados, é que é muito, mas muito importante que um país só tope fazer parte desse tipo de transação se ele realmente não precisa dos créditos dele, dos resultados de mitigação dele para cumprimento da própria NDC. Que a partir do momento que ele faz a primeira transferência desses ITMOS, ele não pode voltar atrás. Isso, inclusive, foi decidido em Baku no ano passado. Então, é muito importante que o país tenha essa visibilidade de excedente de performance da NDC, como a gente colocou ali, né, e tenha noção de que ele está ali cumprindo com a sua NDC antes de sair vendendo esses ITMOS. E uma coisa interessante é que, além dessa transação poder ser utilizada para fins de compensação para cumprimento da NDC do país comprador do ITMO, ela pode também ser utilizada para outros fins de mitigação internacional. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar do CORSIA. O CORSIA, ele é um mercado de carbono da aviação internacional, em que as companhias aéreas que prestam esse tipo de serviço, são viagens internacionais, eles têm um cap de emissão que vai precisar ser cumprido, que, salvo engano, começa no que vem para valer. Mas esse mercado ele já está em funcionamento há muito tempo. Mas posso estar errada aqui, vou fazer esse parênteses. Eu não me lembro certamente se é 2026. Se alguém souber, fiquem super à vontade aqui. De toda forma, as companhias aéreas elas têm que adquirir créditos de carbono para compensar suas emissões. E os ITMOS são uma possibilidade. Né? Então, deixar claro aqui que não é só para fins de NDC. Pois não, Laura? Oi, Juliana, boa noite. Boa noite. Nesse ponto de geração de crédito pelos países, eu fiquei em dúvida aqui. Quais são os mecanismos que um país pode utilizar para gerar créditos de carbono? Por exemplo, são áreas públicas, sabe? Quais são esses mecanismos? Excelente pergunta, Laura, obrigada. Gente, fico muito feliz quando vocês falam, tá? Podem falar. Obrigada, Laura. Eu sinto que eu estou trocando aqui com vocês. Mas o que acontece, né? E essa é uma boa pergunta, porque esse é um grande diferencial do artigo 6.2, do mercado de ITMOS. Quem define isso é o país participante. Então, a gente vê que a UNFCCC, ela traz requisitos básicos, que são esses daí, para um país participar desse mercado, só que o país vai ter a soberania de trazer as regras mais detalhadas de como ele vai participar. Ou seja, ele vai dizer internamente, o Brasil vai dizer para quem quiser desenvolver um projeto que vai
emitir esses créditos que vão virar ITMOS na hora que sejam transacionados para outro país, o Brasil vai dizer, olha, as atividades que podem emitir ITMOS são essas, essas e essas. Isso ainda não está decidido no Brasil, assim como na maioria dos países. Então, como você mencionou, não necessariamente são áreas públicas, pelo contrário, são áreas tanto públicas como privadas, mas quem vai adquirir esses ITMOS de uma área privada, por exemplo, é o próprio país, que é o host country, como a gente fala, onde está hospedada essa atividade, que vai adquirir esses ITMOS ali da parte privada para que eles sejam transferidos para fora, né? Então, uma grande dificuldade que eu vou mostrar para vocês que está existindo nesse mercado específico é que, como os países têm essa soberania, eles têm essa responsabilidade de trazer os pormenores regulamentadores do funcionamento, o país precisa estar preparado. Então, ele precisa de um arcabouço legal específico e ele precisa de uma estrutura de governança para colocar isso de pé, né? Por exemplo, a gente vai ver que existe um registro internacional que a ONU está desenvolvendo, mas o país ele tem que ter minimamente ali a sua organização, ou se ele quiser o próprio registro interno para contabilizar esses ITMOS e essas transações, né? Fazer um sistema MRV para acompanhar a emissão desses créditos, definir qual metodologia, definir quais setores, quais atividades, porque também existe, assim, empolgando e indo um pouquinho mais a fundo, o país ele vai ter que fazer uma conta, porque ele vai ter que ver que tipo de atividade é mais lucrativo para que ele venda esses ITMOS, né? Porque no final do dia, os ITMOS vão ser o financiamento dessas atividades. Então, quais são os tipos de atividades, as mais caras ou as mais baratas, que vão ser passíveis de emissão de ITMOS? E aí a gente vê que existem países que já têm, por exemplo, Gana, que foi o exemplo que eu utilizei antigamente, está super avançado. Os países mais avançados nesse tipo de decisão são os africanos, e eles criam as políticas públicas para isso, que é o que a gente vai fazer, que é o que tem que ser feito em todos os países que quiserem participar. Espero ter respondido sua pergunta. Respondeu sim, obrigada, Juliana. Bom, então, aqui basicamente falei o que está aqui, que são os requisitos de participação, né? E o principal deles é garantir que essa participação no mercado contribua para a implementação da NDC e não para desfalcar o país vendendo ITMOS que eles deveriam estar usando internamente, né? E dando seguimento, falando de ITMOS, assim, para a gente tentar transformar isso em algo mais palpável, né? Eu me arrisco a fazer essa comparação com créditos de carbono, mas sempre deixando esse disclaimer gigantesco de que eles não são créditos de carbono, né? Eles são a nomenclatura é essa outra, mas eles são reais, verificados e adicionais, ou seja, existe todo esse trabalho de certificação e mensuração. Eles podem ser não só reduções, como remoções, né? São dois tipos de atividades diversas para fins de emissão de créditos de carbono. São medidos igual créditos, né? Um crédito, 1 tonelada de gás carbônico ou gás equivalente, ou outras métricas que não estejam relacionadas a isso, mas que estejam previstas ali na NDC do respectivo país. E você só pode emitir ITMOS sobre mitigações ocorridas a partir de 2021. Senão, vira uma loucura, né? O pessoal vai começar a achar aí adicionalidade até onde não tem. Aqui também já falei um pouquinho sobre a sua questão, Laura, que não há essa lista prescritiva de atividades, né? O país tem a liberdade para definir, desde que observe os requisitos que são trazidos ali pelas decisões da CMA, que é o órgão dentro da UNFCCC e do Acordo de Paris, que dita as regras desse mercado. Agora, uma outra coisa que, assim, não dá para falar sem 6.2, sem falar de ajustes correspondentes, é o pulo do gato de toda essa história. Porque, como eu disse há uns minutos atrás, o mais importante é o país entender se ele pode vender ITMOS, ou se ele vai ser um comprador, ou se não é interessante para ele entrar no mercado, a depender da ambição dele na NDC. Né? A nossa NDC, por exemplo, ela prevê o uso de ITMOS, venda ou compra,
mas a NDC, ela traz uma leitura de que o objetivo do Brasil é futuramente ser vendedor de itmos, desde que a nossa meta incondicional da NDC esteja cumprida, ou seja, excedentes do que a gente precisa para bater nossa meta, o unconditional target lá. Então, quando a gente tem situações, projetos domésticos que são passíveis de emissão de ITMO, para que esse ITMO seja contabilizado na NDC do outro país que tem interesse em comprar, a gente precisa abater isso da nossa NDC. Ou seja, precisa fazer o cálculo ali para não ter a dupla contagem desses créditos. E esse abatimento, ele se dá por uma autorização do governo que se chama ajuste correspondente. É a carta de ajuste, a autorização de ajuste correspondente. Então, ela é feita pelo país que está emitindo esses ITMOs, né? Porque vai tirar ali da contabilidade dele para colocar na contabilidade de outro país. Bom, já falei sobre todos esses pontos. Seguindo, esses são gráficos aqui que ilustram bem essa situação. Então, quando você tem essas atividades que vão mitigar as suas emissões, que é essa segunda coluninha do primeiro gráfico, né, você vai pegar esse excedente que você deixou de emitir, vai tirar da sua NDC, via ajuste correspondente, e o país que compra o ITMO vai contabilizar isso no cumprimento da NDC dele. Então, você nunca vai ter um ITMO que vai figurar em duas NDCs. Isso é dupla contagem. Agora, complicando um pouquinho, né? Porque nada é fácil nessa vida. Como que isso funciona? A gente tem um sistema onde vai ter que se relatar o que está acontecendo. Porque por mais que exista essa soberania dos países para entrar nesse mercado, alguém precisa controlar esse negócio, né? E a base, provavelmente o André falou isso para vocês, né? A base de todo o sistema do Regimento Internacional Climático é a transparência, né? Sem a transparência não existe esse sistema, ele não funciona, que a gente está falando de quase 200 partes, né? Todo mundo entrar num acordo, a gente sabe como que é complicado isso. Então, todos os países que participam vão ter que relatar informações sobre as suas atividades geradoras e as suas transições de ITMOs que estão acontecendo ali com diversos países, né? E esse relato é feito para a UNFCCC, para o secretariado, e ele acontece em diversas etapas. Então, assim, foram 9 anos negociando nas COPs como vai funcionar esses mercados, 6.2 e 6.4. Acabou ano passado, há muito custo, e um dos grandes pontos de discussão eram os mínimos detalhes de como esses relatos vão se dar, né? Então, quando a gente entra numa sala de negociação de COP, e assim, a gente tem uma pessoa aqui que não tem pessoa melhor para descrever perrengue de COP como Enéas Xavier, porque ele pega o tema mais cabeludo de uma COP, no caso Baku Financiamento, e você pergunta, Enéas, está vivo? Né? Então, mas ele estava firme e forte e ainda fazendo um trabalho maravilhoso. Então, assim, negociações em COP exaustivas, discutir vírgula, discutir ponto, é uma situação, assim, muito complicada de se acompanhar, mais ainda de se fazer parte da negociação, mas eles chegaram num consenso de uma coisa super complexa aqui, que é o sistema de relato do artigo 6.2. Então, ele acontece em 3 momentos. Relatório inicial, país, Brasil, você quer participar? Então, você vai apresentar um relatório dizendo que você está em compliance com todos os requisitos da UNFCCC para participar desse mercado. Beleza. Feito isso, você vai ter que apresentar um relatório anual onde todas as suas transações de ITMOs vão estar figuradas. Você precisa trazer esses detalhes. E você também, junto com o seu BTR, né, os relatórios bienais de transparência do sistema do Acordo de Paris, você vai ter que anexar informações adicionais sobre a manutenção do cumprimento desses requisitos para ser país participante do 6.2. Então, o tempo todo você vai ter que estar relatando, e são relatos complexos que precisam de muita transparência, como eu disse. Feito isso, o
A UNFCCC, via seu secretariado, vai registrar essas informações e contabilizar no seu sistema de ITMOS. Isso aqui também é outro perrengue, porque eu acho que vocês imaginam como é que é complicado você criar um sistema de registro global de transações de ITMOS, créditos de carbono. Então, surgiu o CARP, que é a Plataforma Centralizada de Contabilização e Relato, que ela traz essas informações pelo chamado Registro Internacional e pelo banco de dados do artigo 6. Eles vão trazer essas informações de balanço de emissões, ajustes correspondentes que eu comentei, as primeiras transferências, as aquisições, manutenções, o cancelamento desses ITMOS para uso, para fins de NDC, por exemplo, ou Corsia, como eu mencionei, né? Então, tudo vai estar ali. Mas, outro grande perrengue de sala de negociação foi que muitos países não queriam tanta autonomia assim nesse registro internacional, porque tem muita informação confidencial, né? Outros países defenderam a ideia de cada país ter seu próprio registro, mas tem país que não tem recurso financeiro para fazer um registro desse, porque é muito complexo, né? Então, assim, Baku foi um perrengue por uma questão assim muito pequena, mas que foi um inferno nas nossas vidas de quem estava acompanhando isso. Além disso, existe um double checking aqui. Então, existe uma equipe de revisão técnica dentro da UNFCCC, né? Na verdade, ela já existe, né? Ela começou a operar recentemente, que revisa essas informações e se ela identificar inconsistências, ela vai retornar isso para o país e pedir esclarecimentos ou adequações, né? Não existe, assim, uma função de julgadora, né, do julgador dessa equipe de revisão técnica. Ela é mais para dar esse double checking, fazer essa due diligence mesmo, para, de novo, garantir a transparência, né, e o cumprimento desses requisitos em todo esse processo. O que traz credibilidade e, consequentemente, aumento do preço desses itens. Agora, falando um pouquinho sobre o processo de emissão, para a gente fechar essa parte, né? Então, recapitulando, como eu disse, os países vão lá, se conversam e decidem fazer um acordo de cooperação para trazer investimentos via emissão de ITMOS. Para que isso aconteça, o país ele tem que autorizar esse acordo bilateral, essa abordagem cooperativa entre esses países. Feita essa autorização a nível doméstico, isso tem que ser informado para o secretário da UNFCCC, que é quem está controlando todas essas informações, né? Foi informado, o país tem que dar uma segunda autorização, que é a autorização dessa vez dos ITMOS, ou seja, a autorização da transferência de ITMOS e, consequentemente, o ajuste correspondente para se tirar da NDC do país vendedor. Isso é chamado de primeira transferência dos ITMOS. Após toda essa transação vai ser registrada e contabilizada no CARP, que é o sistema da UNFCCC, a equipe de revisão técnica vem, revisa, e aí é emitido o relatório de revisão dessa equipe técnica, trazendo inconsistências ou não, para o país ajustar ou não, e tudo isso é registrado ali no CARP, junto com aqueles 3 relatórios que eu comentei com vocês. É isso. Simples assim. Só que não. Vamos ver o que acontece. Eu, particularmente, estou muito ansiosa para ver o nosso país participar desse mercado, porque tem bastante potencial e é uma via de fomento de iniciativas de descarbonização muito interessante. E aqui a gente está falando da chancela da ONU, né? Então, existe, assim, muito, muito cuidado no quesito transparência, credibilidade, integridade ambiental nesse processo, né? E agora, para contar um pouco para vocês como que está isso mundialmente, né? Existem alguns acordos que já estão sendo assinados, eu acho que até a gente colocou os dados aqui, né? Por enquanto, 97 acordos foram celebrados, sendo que 57, a grande maioria ainda está em fase de MOU, que é o memorando de entendimentos que eles ainda estão no início das negociações, mas 30 acordos já foram celebrados, né? E a gente tem, inclusive, algumas transações de ITMOS já efetuadas. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que
esse motivo na demora que eu comentei, né? Você precisa ter um arcabouço legal específico, você precisa ter um sistema de governança muito bem equipado, né? E isso não é fácil de fazer, independente do tamanho do país. Para países de montas territoriais como o Brasil, então, muito mais, né? Mas, como eu disse, existem alguns países que já foram bem-sucedidos e fizeram essas transações, né? No caso, essa aqui foi a única transação já finalizada, onde a Tailândia transferiu Itmos para a Suíça. A Suíça é assim, eles são a estrela da noite quando o assunto é artigo 6.2, porque eles são o país mais engajado na posição de comprador de Itmos, com maior número de acordos bilaterais celebrados. Eles são protagonistas nas discussões, foram protagonistas na operacionalização desse instrumento, nas negociações das COPs. Então, se vocês algum dia se aprofundarem nisso, vocês vão ver que a Suíça tem um papel muito relevante. E a Tailândia conseguiu emitir Itmos a partir de uma atividade que foi a substituição de ônibus a diesel e gás natural na cidade de Bangkok por ônibus elétricos. Então, aqui, assim, eu acho esse exemplo muito feliz para ser a primeira transação de Itmos, porque é uma coisa que não se espera, né? Eu, pelo menos, falo assim, na Tailândia, ônibus em Bangkok, é uma coisa que eu nunca parei para pensar. Eu, particularmente, nunca fui para a Tailândia também. Mas achei muito interessante essa iniciativa, deu certo, e até então, mais de 31 mil Itmos foram transacionados. Esse foi o 6.2, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, que aí a gente passa para o outro mercado. Pois não, Laura. E Vanessa? Acho que você está mutada. Opa, desculpa. Mas... muito boas as explicações. Fiquei com mais uma dúvida aqui. Você trouxe que atividades, né, vão ser escolhidas para permitir, para ter essa permissão de vender os Itmos para outros países. Quando você fala atividades, eu penso em atividades tanto públicas, como você trouxe a questão dos ônibus, né? Isso a frota é uma frota em geral, tem o poder público ali incentivando, mas podem ter atividades também privadas, se eu não me engano. Queria validar isso com você. Quando eu falo de atividades privadas, quem recebe o dinheiro porque é uma venda, né? Uma compra e venda. Quem recebe o dinheiro da venda dos créditos é a empresa, e aí o país, órgãos públicos não tem nenhuma relação, não recebem isso, e fica só... eu quero entender para quem vai o dinheiro da venda, né, quando a atividade é privada. É uma ótima pergunta, e eu vou te falar que, no caso a caso, eu não sei te responder, porque esse tipo de transação, ela normalmente não é pública, né? Pelo menos nos meus estudos eu não consegui cruzar com isso. Mas, na teoria, como que acontece? Como só governos, só países podem fazer essa transação, né? Esse dinheiro, falando bem a grosso modo, como você está me perguntando, eu entendo que ele passa pelo país. Só que, ao mesmo tempo, a regra, né, como a gente viu ali, o grande requisito desse tipo de transação é fomentar a descarbonização. Então, esse dinheiro não fica no governo, ele vai ser reinvestido de alguma forma. E aí vai depender de quem está envolvido, se vai ser público ou se vai ser privado. Mas eu entendo, por exemplo, se você tem uma situação diferente dessa, em que é uma comunidade local, por exemplo, das atividades mais comuns em artigo 6.2 são aqueles fornos sustentáveis caseiros mesmo. Não sei se você já viu foto disso, isso é muito comum na região da África, né? A gente não tem esse costume no Brasil, mas existe o forno ali residencial ou de uma atividade local, seja artesanal, qualquer outra, então para aquecimento, para fins de combustível também, você tem usando carvão, o forno usa carvão, e existe um tipo de projeto em que você substitui
esse tipo de forno por fornos sustentáveis, que não sejam embasados em carvão vegetal. Então, esse é um projeto muito comum, que o destinatário final é uma comunidade. E aí o dinheiro que vem do ITMO vai ser ali reinvestido para ampliar, né, esse tipo de projeto, ou até mesmo já fomentando o projeto que vai ser implementado. Ótimo, obrigada. Obrigada a você. Acho que a Vanessa também. Ju, só te avisando que são 7h56, aí você pode responder as perguntas e a gente dá 5 minutinhos, pode ser? Perfeito, Gi, obrigada. Imagina. Oi, Juliana. Desculpa, é a Vanessa. Vai lá. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma tem um pouco a ver com a pergunta da Laura, então vou fazer essa primeiro. Nessas transações, então, fatalmente, haverão duas transações, no caso, a iniciativa privada, ou quem quer que seja. Ah, ela cortou para mim, Vanessa. Uhum. Acho que ela frisou. Vai vender para o... Tá voltando. Vanessa, a gente não está te escutando. Acho melhor tirar a câmera. Ah, voltou. Você voltou. Perdão, gente, acho que caiu minha conexão aqui. Imagina. Até que parte você conseguiu ouvir, Juliana? Quase nada. Ai, meu Deus. Então, vou tentar falar rápido. Eu só queria confirmar, na verdade, que nessas transações, então, né, ainda falando sobre a mesma pergunta da Laura, haverão duas transações. Então, pegando mais esse exemplo, né, que ela deu da iniciativa privada, por exemplo. A iniciativa privada, ela precisa vender para o país, para o Brasil, para quem quer que seja, o host country, e esse país é quem vai oferecer esses créditos no mercado, não é isso? Isso, exatamente. A minha segunda dúvida tem a ver com o primeiro assunto, na verdade, que são os mercados de demanda voluntária, as certificadoras. Eu queria entender, eu tinha entendido no começo que elas fazem uma espécie de auditoria, mas além da auditoria, elas também viabilizam a transação, é isso? Operam a transação? Não, elas não transacionam créditos. É uma ótima pergunta também. Não sei acho que você está aí, né? Você está travando bastante, mas se qualquer coisa eu repito. As certificadoras, elas nem podem fazer essa transação, porque aí vem um conflito de interesses gigantesco, né? Então, o trabalho delas é exatamente esse, fazer a auditoria, um monitoramento daquele projeto emissor de créditos, para ver se existe adicionalidade. Quem faz esse monitoramento, normalmente é uma instituição conhecida como VVB, que é a auditora afiliada à certificadora, normalmente local, que vai ali ver se a coisa está funcionando do jeito que deveria funcionar para emissão de créditos. E aí, com todo esse relato dessa verificadora para a certificadora vai lá e emite os créditos dela. Para a auditora fazer essa verificação, ela tem que se embasar em uma daquelas metodologias que eu mostrei para vocês, que é determinada pela certificadora. Então, a certificadora diz o seguinte: olha, você quer emitir crédito de carbono por atividades florestais? Então, você tem que seguir essa regra, que é o que é conhecido como metodologia. A VVB vai falar para mim se você está ou não seguindo, porque a gente precisa de tempo, né, para emitir crédito de carbono, seja qual for. Hora que eu, certificadora, tiver em mãos toda essa documentação, eu vou olhar e vou dizer se eu posso ou não certificar, ou seja, se eu vou emitir esses créditos. E aí, eu, Verra, certificadora, emito, a pessoa vai ter uma conta ali, né, a pessoa, a empresa, o desenvolvedor do projeto, e a partir dali ela vai poder transacionar ela mesma nas diversas frentes de transação de mercado de carbono, como, por exemplo, B3, ou existem essas, que na época eram várias startups que tinham isso, né, que tem esse banco de dados aí desses créditos certificados para transacionar para as pessoas donas dos créditos. Então, são outros meios que não a própria certificadora.
Perfeito, consegui entender. Eu até tenho uma terceira pergunta, mas eu acho que você vai falar sobre o assunto um pouco mais para frente, então eu vou esperar um pouquinho. Tá bom, obrigada. Acho que agora é a Estela, né? Acho que tinha caído minha mão, aí a Cris levantou, mas enfim, é rapidinho. É uma dúvida que talvez seja bem simples, Juliana. Houve uma pergunta sobre quem receberia os créditos, se seria o governo ou o particular. Eu tinha para mim que quando você desenvolve o projeto, sendo particular, você paga para fazer esse projeto, portanto, os créditos a este particular virão. E se for o caso, em caso de algum projeto do governo, vai voltar para o governo. Aliás, tem até uma situação bastante peculiar sobre a situação do Pará, mas depois a gente pode debater. Mas, enfim, está certo esse entendimento, né? Porque eu acho que não tem muita dúvida nesse sentido. Quem ingressar com o pedido de emissão de crédito é quem receberá uma vez validado. Isso, a depender do mercado, né? Quando a gente... Estão sendo muito boas essas perguntas, porque também estão me fazendo pensar, e eu vou dizer para vocês que são inovadoras, que já fiz essa aula algumas vezes e não trouxeram perguntas nesse grau de complexidade. Muito bom. Mas, o que acontece? Uma empresa, vamos partir da suposição de que é um privado que está emitindo esses resultados de mitigação que vão ser transformados em íntimos, né? Então, o seu entendimento está correto, Estela. Eles vão receber, e aí vai depender da negociação com o governo, né? Uma parcela ou tudo, isso eu não sei te dizer como vai ser, eu nunca vi uma transação dessas ali no detalhe contratual, governo e privado, para fins de emissão. O que pode acontecer também, que a gente vai ver já no artigo 6.4, é que eu, empresa, como particular, se eu não quiser colocar o governo na situação, eu posso vender os meus créditos diretamente para quem quer que seja em outro país, né? Assim como eu posso vender no mercado voluntário nacional. Pelo voluntário, né? Isso. Só que aqui nesse que a gente vai ver agora, que é o 6.4, você pode fazer isso. Então, você pode emitir, você privado, os seus créditos do 6.4 e você pode vendê-los para um outro país, para um outro governo mesmo que queira utilizar como NDC, só que aí você não envolve o governo nacional, ou você pode vender para uma outra empresa de um outro país que queira usar os créditos para compromissos particulares dela. A pegadinha, que é um pouco confuso, mas acho que vai ficar claro aqui, é que se é uma empresa diretamente que quer vender, por exemplo, eu tenho uma empresa de reciclagem, né? Existe uma metodologia para você emitir créditos a partir de reciclagem. E eu consigo esses créditos. E eu quero vender esses créditos para a Noruega. A Noruega quer comprar esses créditos para fins de abatimento de NDC. Para que ela consiga comprar o crédito que vai ser aceito na NDC dela, esse crédito precisa ter os requisitos do artigo 6.2 ou do 6.4. Quando é do 6.4, ou seja, quando sou uma empresa privada vendendo créditos para o governo da Noruega, eu vendo nos moldes do crédito do 6.4. Mas, na hora que ele chega lá na Noruega para bater especificamente a NDC dela, esse crédito vira um ítimo. Então, ele vai ter que responder aos requisitos e sistemas de relato do 6.2. E é aí que tem a interoperabilidade entre esses dois mercados que a gente vai ver. Mas, Juliana, qual que é a diferença, gente? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? A especulação, ainda não se sabe, de que quando se fala em ítmos, talvez eles sejam mais caros, porque eles passam pelo crivo governamental também. No entanto, quando a gente está falando de créditos do 6.4, ele também passa pelo crivo da UNFCCC,
né? Então, os dois serão créditos de altíssima qualidade, né? Porque eles têm esses requisitos da ONU envolvidos. A diferença aqui é para que eles serão utilizados, né? Se vai ser para governo, para NDC ou não. Não sei se eu atingi aqui o objetivo, espero que sim. É bem complicado, mas dá para brincar com a ginástica aí. Ai, que bom. Que bom. Acho que tinha mais alguém, né? Não estou conseguindo. Sou eu, Juliana. Oi, Cristiane. Oi. A minha pergunta é um pouquinho mais simples. Como está a participação do Brasil nesse contexto do cumprimento do Acordo de Paris, sabendo que a gente tem uma lei de 2024 que regula o mercado de carbono, que me parece que ainda está pendente de regulamentação, né? Isso mesmo. E não é uma pergunta mais simples, não, tá? Porque a situação não é nada fácil, né? A gente está vendo que são instrumentos econômicos de altíssima complexidade, então é sempre muito difícil de colocar em prática. No caso do Brasil, a gente teve no final do ano passado, né, a publicação dessa norma, que é o marco legal, que cria o nosso mercado regulado. Ele não existe, né, porque você primeiro precisa criar o sistema de governança, que é conhecido como órgão gestor aqui nesse caso, e criar toda a regulamentação, que inclusive vai ser criada pelo órgão gestor. Então, esse é o momento que a gente está vivendo. Dentro do nosso mercado regulado, do SBCE, existe uma previsão de que qualquer ítimo que seja emitido no Brasil vai ter que virar um ativo do SBCE, ou seja, ele vai ter que estar dentro do registro do SBCE para que ele saia. Então, esses mercados, eles estarão, sim, interconectados, até mesmo porque a gente precisa do chamado MRV para o mercado regulado, qualquer mercado de carbono funcionar, que é um sistema de monitoramento, relato e verificação, que é isso que eu comentei com vocês, né? Para você ter o lastro da emissão desse crédito de carbono. E é muitíssimo complicado fazer um sistema de MRV. Então, vai ser feito o nosso sistema de registro MRV, né? Para fins de SBCE, de Mercado Regulado Nacional, que vai ser utilizado também para o Brasil ser participante no mercado de ítmos. Hoje, então, o Brasil, ele ainda, como aguarda-se a regulamentação, o Brasil não está interagindo nesse mecanismo do Acordo de Paris. Não, ainda não. O Brasil ele está em fase de implementação, então existem várias iniciativas do governo já em andamento para fins de criação dessa regulamentação, tanto do SBCE como do ítmo. Tá bom. Obrigada, Juliana. Obrigada a você. Não consigo ver se tem mais questões. Não, Ju. Ah, então Tem tá. mãozinhas. Obrigada. Então a gente volta em 5 minutos, pode ser? Estamos aí. Quando você quiser retomar. Muito obrigada, doutora Enéas. Acho que a Cláudia levantou a mão. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Só tenho uma dúvida que eu coloquei no chat aqui, porque eu estou um pouco adoentada e eu queria saber se a gente consegue ter acesso aos slides, pelo menos de segunda e de hoje. Acho que sim, né, Enéas? Não sei, você tinha comentado que o André falou algo? Correto, Cláudia, eu vou levantar com a coordenação da ESA, da Laclima e também da Comissão do Clima para disponibilizar os slides, tá? Tá, obrigada. Porque eu tô realmente assim, que eu tô à base de remédio, mas sabe quando parece que você não tá raciocinando direito? Sim. Tô meio grogue. Então, assim, se eu conseguir, né, se vocês conseguirem disponibilizar pelo menos os slides ou outro material que vocês tenham, ou até a gravação das aulas, pelo menos de segunda e de hoje, me ajuda bastante. Porque eu acredito que até sexta eu já saí dessa gripe. Eu tô numa gripe. Melhoras para você. Obrigada. Obrigada pela presença, mesmo assim. Mas é que eu tô, igual eu falei, eu tô meio grogue, então tem hora que eu, sabe, eu não tô prestando atenção direito, mas eu tô aqui, firme e forte, tentando. Obrigada, fica tranquila. Tá bom. Salvo engano, desculpa, nem levantei a mão, mas a ESA disse que ia disponibilizar, Enéas. Eu não estou bem certa, mas eu lembro disso na outra aula. Ainda não veio nem a aula do André, talvez venha um combo.
pronto. Talvez sim. Isso mesmo. Maravilha. Então, vamos retomar aqui, falar do segundo mercado do artigo 6. Ele é conhecido como The Paris Agreement Crediting Mechanism. Então, é essa sigla estranha que até hoje cada um fala de um jeito, mas que o que acontece normalmente é PACMIN. Então, assim, é isso. PACMIN. Então, vou tentar aqui falar artigo 6.4 só. Mas, dando sequência, como eu adiantei no início da nossa conversa, aqui ele é basicamente um mecanismo de certificação, ou seja, é um mecanismo de emissão de créditos de carbono para fins de transação. Então, muito parecido com o mercado voluntário, a grande diferença é que é um mercado voluntário dentro da UNFCCC. Né? Os projetos, como eu disse, eles podem aqui ser propostos e créditos emitidos por entidades públicas ou privadas, com a aprovação do governo do país anfitrião, né? Então, esse controle diferencial da UNFCCC, ele vem via governo, país, membro do Acordo de Paris. Então, não é só você fazer o seu projeto ali e simplesmente jogar os seus créditos dentro do registro do 6.4. Você precisa ter essa autorização, mas a gente vai falar um pouco mais dela mais à frente, né? Essas unidades, elas podem ser usadas para metas do Acordo de Paris, igual como eu estava explicando para a Estela agora há pouco, né? Ou para outros fins de mitigação internacional também, como é o caso do Corsia que eu mencionei. Ele aqui, ele é muito semelhante ao mecanismo de desenvolvimento limpo que era o mercado de carbono presente no protocolo de Quioto. Existiu durante esses 9 anos de negociação muita confusão, isso seria uma continuidade dele, isso seria um aprimoramento do MDL e tal, e decidiu-se que é um instrumento diferente, mas que vai absorver uma parte dos créditos de MDL que preencherem determinados requisitos, né? Então, tem muito essa proximidade, mas a grande diferença é que no MDL, na época do protocolo de Quioto, existia aquela diferenciação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, onde os países desenvolvidos eram os únicos que tinham metas de descarbonização, né, caps de emissão. Agora não, agora todo mundo tem sua NDC, todo mundo tem que contribuir, como a gente sabe, pelo Acordo de Paris. Estou controlando o tempo aqui. A grande diferença em relação à governança entre o artigo 6.4 e o mercado do 6.2 é aquilo que eu comentei com vocês, que o 6.2, o país ele tem a sua liberdade, ele tem uma soberania maior para ditar as regras das atividades, etc., que vai poder emitir os ítmos. Aqui não. Aqui existe o SBM, que é o órgão supervisor do mecanismo, que é um órgão composto por 12 membros, que são representativos de forma de distribuição equitativa geográfica entre os países do Acordo de Paris, é rotativo. Então, são 12 pessoas ali, uma de cada país, que vai sentar nas cadeiras desse órgão para fins de regulamentação desse mercado. Então, quem regulamenta, quem define atividade, quem define metodologia sobre esse mercado é o SBM, não é o país que vai participar. Pois não, Estela? Rapidinho, você falou 12 membros representando os países. É um combo, cada um representa um combo de países, porque temos vários países. Não, é rotativo. Então, existe sempre essas... eles têm mandatos, acho que... Não vou saber te dizer, eu acho que eu nem coloquei aqui quantos anos, não sei quantos anos são. Não são muitos para ter essa rotatividade e para ter essa representatividade geográfica dos países membros. Então, é um país, não é nem representando o seu país, né? Na verdade, ele foi eleito parte desse SBM, mas sempre de um país membro do Acordo de Paris. Beleza, obrigada. Obrigada a você.
Bom, e desde 2022, esse órgão vem se reunindo, mesmo que várias regras foram criadas depois de 2022, porque a gente só terminou de criar as regras desses mercados ano passado, mas esse órgão ele vem se reunindo, teve um ano que foi uma reunião, depois foram 2, 3, e para esse ano a gente tem 4 reuniões programadas do SBM, 2 já aconteceram. E nessas reuniões, junto com trabalhos que vão acontecendo no decorrer do ano inteiro, as regras estão sendo construídas, né? Então, o SBM ele é assessorado por 2 outros órgãos, que é o corpo de especialistas em metodologia e o corpo de especialistas em acreditação. E esses 2 órgãos que são extremamente técnicos vão dar esses subsídios para essas 12 pessoas, para o SBM, tomar essas decisões em relação a esses pormenores das regras de funcionamento do mercado, né? Então, além de aprovar a metodologia, as atividades, todo tipo de crédito que for emitido aqui nesse mercado tem que passar pela aprovação deles. Tem que passar pela supervisão, registro, credenciamento, tudo isso concentra no SBM. Então, essa é uma grande diferença em relação a outro mercado. Só que o SBM, ele tem uma particularidade que ele é sujeito aos guidelines, ou seja, o chefe dele é a CMA. A CMA é a Conference of the Parties Serving as a Meeting for the Paris Agreement. Então, é uma COP dentro da COP, e representando também todos os países membros do Acordo de Paris, que ditou as regras do mercado até agora, e criou o SBM. E o SBM responde, né, tem sua autonomia na criação dessas regras, mas eles respondem à CMA. Até contando um perrenguinho aqui da COP de Baku, cheguei lá, falei, gente, isso aqui, adoro Enéas, mas assim, o negócio vai ser com ele, né? Financiamento, COP29. Falei, eu vou ficar tranquila aqui, vou assistir as negociações do artigo 6, vai todo mundo brilhar, vai dar super certo, tal, vou aprender horrores com financiamento, adaptação, que são as outras agendas que a gente acompanha. E aí chegou na plenária de abertura da COP, que é para ser um negócio mais ritual, né, com a aprovação da agenda que vai ser discutida, e de repente, do nada, sai uma decisão da CMA na plenária de abertura sobre o artigo 6, que era uma discussão muito fervorosa que teve sobre a autonomia do SBM. Porque o SBM disse para a CMA, um pouco antes da COP, olha, a gente resolveu em algumas regras sobre metodologias e remoção, que são regras assim muito com um peso muito grande para o funcionamento do mercado, né? Como escolher a metodologia e como escolher se atividades de remoção entram ou não nessas emissões de crédito de carbono, que o SBM simplesmente apareceu e disse é assim que vai ser, e aí teve toda uma discussão no decorrer do ano entre CMA e SBM, e aí, assim, para surpresa de todo mundo, tomaram a decisão na plenária de abertura, e só para dar uma proporção para vocês, essa decisão se espera normalmente que aconteça lá nos últimos dias da COP. Então, eu achando que a coisa ia ser mais tranquila, e, de repente, teve uma briga aí, uma briga velada, obviamente, né, falando bem informalmente para vocês, de 2 órgãos muito poderosos dentro desse mercado, que travou muito ali as discussões. Na verdade, destravou, porque se o SBM não tivesse feito isso, talvez a gente não teria tido a finalização das regras de operacionalização em Baku, porque eram muitas regras a serem colocadas na mesa, e no final das contas, aconteceu da melhor forma que poderia ter acontecido. Mas só para contar para vocês um pouco dos bastidores de como foi formado todo esse mercado, né? Bom, fofocas à parte, que tipo de créditos o 6.4 emite? São 2 tipos. Os A6.4ERs, como são chamados, que são as reduções de emissões do artigo 6.4, e as MCUs, que são as unidades de contribuição de mitigação. São 2 tipos de crédito. Grande diferença entre eles. Um tem autorização
para cumprimento do Acordo de Paris ou outros fins de mitigação internacional, que são NDC e outros mercados, como, por exemplo, Corsia, e o outro não tem essa autorização e pode ser usado para qualquer outro fim que não esses. Por exemplo, mercado regulado doméstico ou instrumento para fins de investimento, né? Investimento em atividades de descarbonização, por exemplo. Pois não, Esther? Acho que com isso que você colocou, traz a pergunta que eu estava com ela já antes, talvez você já tenha respondido, me desculpe. Mas, por exemplo, seja voluntário, seja regulado, seja via 6.2, seja via 6.4, tudo que se gerar de crédito vai computar em NDC do país? Se tiver o ajuste correspondente. Tá, beleza. Né? Então, para você computar, seja esse tipo de crédito, seja o ITMO numa NDC, a chave é ter o ajuste correspondente, senão não vai acontecer. Beleza, obrigada. Imagina, obrigada a você, mas ótima pergunta. Então, aí, Estela, até falando sobre a sua outra pergunta, esse A6.4 ERs é exatamente aquela história de que ele vira um ITMO se ele for usado para fins de NDC. Ou seja, um MCU, ele não vai ter uma autorização de ajuste correspondente, então ele não vai ser usado para NDC. O A6.4, ele pode ter essa autorização, pode ser usado para uma NDC ou não, mas ele precisa dessa autorização para virar um ITMO. Vamos lá. Agora, os requisitos para participação nesse mercado também são similares aos do 6.2, né, que é ser parte do acordo, ter a sua NDC, né, e ter a pretensão e o compromisso de que o mercado vai, inclusive, ajudar na descarbonização doméstica, etc., por alcance da NDC, mas a grande diferença aqui é que para funcionamento desse mercado, o país precisa indicar a autoridade nacional designada, que vai ser o ponto focal do país, para fins de autorização e aprovação necessárias para que uma atividade que esteja hospedada nesse país possa emitir créditos nesse mercado, seja ela pública, seja privada. Então, esse é um grande diferencial. Agora, aqui eu coloco alguns requisitos para o registro dessas atividades dentro desse mercado. Então, por exemplo, você precisa ter aquela adicionalidade, né, que eu comentei quando a gente estava falando dos tipos de mercado. Precisa-se ser uma atividade que seja aprovada pelo órgão supervisor, que alcance resultados de mitigação adicionais, né, para a emissão do crédito, que minimize ou evite impactos ambientais, sociais negativos, né? Tudo isso, todos esses requisitos que eu coloco aqui, eles basicamente são a garantia, assim como a gente tem no mercado voluntário, de que se manterá a integridade ambiental desse mercado e dos créditos ali transacionados. Ou seja, créditos adicionais, permanentes, né, transparentes, com impactos ambientais e sociais positivos, né? Então, aqui a gente tem a base de toda essa história, de todo o objetivo disso. Não é especulação financeira. Eu sempre digo isso quando eu vou falar sobre esse assunto. Mercado de carbono não é para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência. E aquela história de que vamos ficar aí com o mercado de carbono, isso é para pouquíssimos, né? Isso não é o objetivo e é consequência para alguns. Então, o grande objetivo está aqui, é ter essa qualidade, é ter a credibilidade desses créditos, de que eles vão, de fato, contribuir para tornar essas medidas de descarbonização mais custo-efetivas. Agora falando sobre metodologias, então a gente falou bastante sobre isso ali no mercado voluntário e o esquema é o mesmo, né? Existem as metodologias que serão aceitas pelo órgão supervisor do mecanismo, que deverão ser observadas e vão existir as
certificadoras que vão ser afiliadas a esse mercado. Então, para que você seja uma certificadora de um A6.4ER, por exemplo, você vai precisar ser aprovada pelo SBM para isso, né? Por enquanto, temos uma, que é da Índia, que foi aprovada recentemente em fevereiro, na primeira reunião do SBM desse ano. Então, dito isso, essas atividades que vão ser elegíveis para fins de emissão desses créditos, elas têm que seguir essas metodologias que estão sendo pré-determinadas pelo órgão supervisor, né? As metodologias, elas vão ter que definir a linha de base para aquela história que eu comentei com vocês da adicionalidade do crédito, ou seja, entender o que é o business as usual em comparação com uma atividade que reduz emissões para fins de cálculo de emissão desses créditos, né? Essas metodologias, quando elas são sempre aprovadas pelo órgão supervisor, mas elas podem ser propostas por terceiros. Então, na mesma linha da importância da transparência aqui do outro mercado, nesse, o sistema é o mesmo. Tudo que o órgão supervisor faz pode ser acompanhado, então qualquer um de nós, se alguém tiver interesse um dia, pode me procurar que eu dou ali o caminho das pedras, qualquer um de nós podemos acompanhar e assistir às reuniões dos órgãos supervisores, do órgão supervisor. Entidades observadoras e partes podem, inclusive, participar e se manifestar nessas reuniões, e todo mundo que quiser incluir uma metodologia nesse mercado pode apresentar essa proposta para esse órgão. Aí vai dele aceitar ou não, com direito, inclusive, de apelação dessa decisão. Então, só para dizer que centraliza nele, mas aí acho que é bom eu até trazer assim num aspecto prático agora, que todo mundo fala assim, tá, mas isso aí vai acontecer quando, sabe? E eu com isso, né? É uma realidade muito distante de mim, eu, empresa, eu emissor de crédito de carbono. Não é. Não é. Porque como o órgão supervisor está trabalhando, eles estão trabalhando igual uns loucos, assim. A gente estava em Bonn agora em junho para ver a conferência do clima, as interseccionais, né, as SBs, e eles estavam exaustos, os membros do órgão supervisor. Eles são bem conhecidos, né, e são as mesmas pessoas que negociam, inclusive, o artigo 6 há 9 anos, e eles estavam exaustos, porque eles estão trabalhando muito, eles estão emitindo muita metodologia, eles estão emitindo muitos padrões e regras, porque a ideia é que esse mercado comece a funcionar ano que vem. E a expectativa é de que isso realmente aconteça, né? Então, uma empresa que esteja interessada em fazer parte desse trabalho, desse mercado, a minha grande sugestão para ela é que ela acompanhe o que está sendo decidido ali. E que ela, se ela quiser, ela pode, inclusive, ser participativa. Se ela tem uma atividade que ela tem costume de emitir créditos, por exemplo, e essa metodologia não está aqui prevista no SBM, ela pode propor que esteja, né? Então, é um processo muito participativo, né? Cabe às pessoas terem essa iniciativa de querer participar. Fechando esses parênteses, agora a gente vai para o ciclo de atividade. Então, da mesma forma que a gente viu como funciona a emissão de ITMOS, aqui a gente vê como funciona a emissão tanto de MCUs como de 6.4 ERs. Então, tudo começa, né? E acho que esse é um ponto super importante, que a gente enfatizou bastante, que as atividades, elas podem ser desenvolvidas pelo setor público como pelo privado, mas, e todo esse mercado, ele está centralizado no SBM, né, diferente do outro, mas o governo, que é conhecido nas regras como host country da atividade, ele tem que aprovar essa atividade, assim como ele tem que aprovar a participação daquela empresa, daquela organização sem fins lucrativos, daquela entidade que deseja participar e emitir esses créditos. Então, o governo faz essa aprovação dessas duas coisas. Feito isso, a empresa, vamos usar esse exemplo, ela vai apresentar a atividade, o projeto dela, né, a execução desse projeto para a DOE, que é Designated Operational Entity, que é
a Verra, que é a auditora, a certificadora que a gente estava falando, né? A certificadora não, desculpa, mas quem audita tudo isso. Então, essa DOE, ela vai lá e vai acompanhar esse projeto igual no mercado voluntário. Então, ela vai ver no decorrer dos anos os requisitos para as metodologias estão sendo aplicados, se está tendo adicionalidade, etc. Vai reportar isso para o SBM e para o secretariado da UNFCCC, e isso vai ser registrado ali no sistema do mercado, né? Vai ser paga essa taxa administrativa, esse monitoramento vai ser feito pela DOE, vai ter aqui a verificação e a certificação dela, mas quem diz assim, pode emitir esses créditos, vai ser secretariado com SBM. Então, não é só a DOE que vai participar desse processo, né? Ela vai dar esses subsídios, ela até dá esse certificado, mas quem tem que chancelar isso é a ONU via SBM secretariado. Feito isso, existe essas duas taxas aqui, que é a parcela de alocação de 5% e a OMDI. Eu vou explicar isso já para vocês, que são as taxas relacionadas a esse mercado. Pagas essas taxas, vai ter a primeira transferência para o país que queira comprar ou para outra entidade que queira comprar esses créditos, e feito isso, você cancela o crédito se ela utilizar para alguma coisa lá e fim do período de creditação. Aqui embaixo eu coloquei a autorização de ITMOS pelo país anfitrião, que é aquele caso que a gente já discutiu, né? Se for um país querendo comprar para fins de NDC, tem que ter o ajuste correspondente e o A6.4ER vira automaticamente um ITMO. Agora, falando do sistema de registro, né? Que também foi um perrengue igual foi o outro do 6.2 nas negociações das últimas 2, 3 COPs. O que acontece aqui, né? Como eu disse para vocês, a DOE faz essa avaliação da atividade registrada, né? Se ela conclui, o órgão que está valendo, que vai emitir esses créditos, o órgão supervisor registra essa atividade no sistema, depois que ele validar que os resultados dessas atividades de mitigação atendem aos requisitos do 6.4, e o 6.4 já tem, inclusive, foi lançado recentemente um sistema de registro que é provisório, não é o definitivo, mas como a coisa está andando muito rápido, eles viram a necessidade de criar esse sistema de registro provisório, que é basicamente um banco de dados para fins de registro dos créditos, A6.4ERs, MCUs e das transações, né? Cancelamento, etc. E quem administra esse registro é o secretariado, e dentro desse registro, ele basicamente como que eu poderia falar? Você vai ter conta dentro dele, né? Você vai ter uma conta para a emissão dos seus créditos, aí você vai ter uma conta para cancelamento desses créditos, você vai ter uma conta para transferência. Então, é um sistema bem complexo, né, para fins de controle e uso por quem quiser usar, né? Aqui, assim como no 6.2, o país, ele pode ter essa interoperabilidade do registro nacional dele com o registro do 6.4, e o registro do 6.4, ele tem uma ligação com o registro do 6.2 que vai ser criado, para aquele caso que a gente estava discutindo, se um crédito aqui virar um ITMO, ele passa para outro registro. É uma coisa meio difícil de visualização, né? Mas eu espero que tenha ficado claro aqui. Aqui são as taxas que eu mencionei agora há pouco, que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que é um negócio muito bacana desse mecanismo, né? Para sair da soma zero, foi criada essa taxa de 2% de todo o crédito que for emitido via 6.4, seja ele com ou sem ajuste correspondente, 2% deles vão ser automaticamente cancelados e vão entrar nesse OMGE, Overall Mitigation of Global Emissions, que é
um mecanismo que foi criado dentro desse mecanismo pela ONU para que se saia da soma zero. Ou seja, aqui esses créditos são puramente para fins de compensação, né? Como a gente está vendo. Mas 2% desse mercado vai todo ser cancelado automaticamente para sair dessa compensação, para ir além dessa soma zero de compensação de emissões, né? Além disso, toda a receita que vier da emissão desses créditos, 5% dela vai ser destinado diretamente ao fundo de adaptação. Esse fundo de adaptação que existe dentro da UNFCCC, ele tem várias fontes, né, de alimentação, de financiamento, e ele é dedicado para o financiamento de iniciativas de adaptação climática pelos países membros mais necessitados, né? Tem seu funcionamento próprio, tem sua gestão própria, e houve essa conquista aqui de que esse 5% fosse dedicado ao fundo de adaptação. Bom, esse foi o 6.4. Estou vendo que o horário está mais adiantado aqui. Vou seguir aqui no 6.8 para a gente partir para o final, mas continuem super participando, que está sendo muito legal. Podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, fechando aqui o papo sobre mercado de carbono, agora a gente fala das abordagens não mercadológicas que eu comentei com vocês no início da aula. Aqui, ele é diferente, porque ele promove essas iniciativas para que as partes atinjam suas metas não só de mitigação, como também de adaptação, né? E isso acontece por essas iniciativas de cooperação para se transferir conhecimento, tecnologia e recursos financeiros para fomentar essas atividades não mercadológicas, né? O diferente desse instrumento, além dele não ser um mercado, né, ele tem esse comitê de Glasgow sobre abordagens não mercadológicas, que é um comitê que foi criado dentro da UNFCCC para gerenciar esse instrumento. Então, ele implementou a estrutura de como vai funcionar o 6.8 e agora ele executa o seu plano de trabalho. E esse plano de trabalho tem como foco principal ações de adaptação, resiliência e sustentabilidade, na verdade, né, promover um espaço para que essas ações sejam divulgadas e aconteçam, né, assim como para medidas de mitigação, para endereçar mudanças climáticas e contribuir para o desenvolvimento sustentável, e um outro ponto que é o desenvolvimento de fontes de energia limpa, que é um tema que é bem destacado quando o assunto é 6.8. Para que tudo isso seja feito, foi montado lá atrás esse programa de trabalho com vários tipos de atividades. Então, como a gente não tem um mercado aqui, a gente tem um espaço para troca de informações. Então, isso acontece por workshops, né, por submissões apresentadas no regime internacional climático, por preparação e divulgação de documentos técnicos sobre essas atividades e tecnologias, e a colaboração desse órgão com outros órgãos relevantes, por exemplo, que tem sido tentado, órgãos de financiamento, né, fundos de financiamento climático. Esse programa de trabalho começou em 2023, a primeira etapa terminou ano passado, a segunda começou esse ano e vai seguir, mas eu acho que o mais importante aqui para a gente falar sobre 6.8 é a plataforma NMA. O centro do funcionamento do 6.8 é essa plataforma que foi criada em meados do ano passado, durante a Conferência do Clima de Bonn, onde os pontos focais dos países que desejam participar podem registrar abordagens não mercadológicas, ou seja, projetos de mitigação e adaptação que são executados dentro de casa, por uma, normalmente, entidade não governamental. A parte chata, extremamente frustrante, e que muita gente fica com sono na sala de negociação do 6.8, mas eu vou defendê-lo até a morte, é que na plataforma, em um ano, só foram incluídos 2 projetos. Então, assim, nós do mundo do direito, faço aqui um apelo para vocês que
divulguem a informação que existe essa plataforma, porque o Brasil tem um super potencial com vários projetos de adaptação e mitigação que a gente conhece, que podem ser divulgados mundialmente, não só para fins de financiamento, mas para compartilhar essa informação com outros países que têm muito menos política pública que a gente. Por exemplo, países muito ativos aqui no 6.8 são aqueles são as pequenas ilhas, né? Vanuatu, as ilhas do Pacífico, que não tem um sistema de política pública complexo como o nosso e seriam muito beneficiados se a gente compartilhasse o que a gente tem em casa. Então, a minha bandeira aqui para o 6.8 é essa, né? Vamos usar, porque por mais que ele não envolva mercado, ele é muito útil, não só para compartilhar, como para receber, né? E além dessa plataforma, existem aí as realizações dos workshops ao longo do ano, né? Submissões, etc., para divulgar essas informações. Pois não, Laura? Juliana, muito legal essa plataforma. Gosto muito também da ideia. Eu queria saber se as iniciativas cadastradas, elas podem ser também da iniciativa privada, projetos de empresas que eventualmente podem inspirar outras empresas fora, enfim. E como funciona esse cadastramento, né? Se tem alguma complexidade, alguma governança, enfim, envolvida. Boa pergunta. E esse é um ponto bem emblemático e polêmico nos últimos meses, né? Porque... e também foi uma decepção horrível que eu tive em Mono, mas fiquei bem brava, mas tudo bem. Hoje, a regra diz o seguinte, né? Qualquer um pode fazer esse NMA, né? Privado, público, normalmente é o terceiro setor, sociedade civil que está envolvido, né? Nesse tipo de projeto, mas qualquer um pode fazer. Só que quem joga na plataforma pelas regras de hoje só pode ser o ponto focal nacional, que é uma pessoa. Por exemplo, no caso do Brasil, é uma pessoa e é uma pessoa super ocupada que não tem tempo para ficar lá preenchendo plataforma. Então, a grande discussão que está tendo agora nas negociações do 6.8 é exatamente essa, é se abrir a possibilidade para que não partes, observadores, público-privado, possam fazer uso dessa plataforma, porque em um ano, não podendo, foram lançados 2 projetos, isso é um absurdo, né? Então, existe essa luta para que outros entes possam fazer uso dela, e por isso que eu faço sempre essa propaganda, para que as pessoas demonstrem o interesse em usar a plataforma, para que, quem sabe assim, né, a CMA decida abrir essa possibilidade, né? Não focar em uma pessoa só para 200 e tantos milhões de pessoas. Mas obrigada pela pergunta. Esse foi o 6.8, então, né, caminhando para o final. Agora, a ideia é a gente falar um pouco dos próximos passos para viabilizar isso dentro de casa, né? Mas muito aqui a gente já comentou, né? A necessidade da gente ter uma estrutura doméstica para recepção desses instrumentos, né? Em especial do artigo 6.2, né? A dificuldade que os países têm demonstrado em se organizar para isso, não só por falta de recurso financeiro, mas por expertise também. Tanto é que capacity building, que é iniciativas de capacitação para os governos do mundo todo entenderem como implementar o 6.2 e o 6.4 nacionalmente, é uma coisa, assim, que está cada vez mais popular, que o secretariado está sendo muito pressionado para que ele divulgue isso. Existem empresas que fazem esse tipo de serviço para governos, existem pessoas da sociedade civil, do terceiro setor. Então, assim, existe uma movimentação para ensinar isso que a gente está aprendendo aqui hoje, até para os governos que vão aplicar e fazer parte desse mercado. Então, o grande ponto de desafio atual, se alguém perguntar sobre o artigo 6, é a capacitação. Acho que a Estela abriu o microfone, não sei. Abri rapidinho. Você está falando necessidade de capacitação. Eu te pergunto, não é uma condição sine qua non a gente ter o decreto regulamentador para que isso seja efetivamente implementado? Para a implementação, sim, do mercado, mas até é muito assim, né? O ovo ou a galinha, porque até para escrever a regulamentação doméstica, os países não estão conseguindo.
Porque isso que a gente está conversando hoje, que são as regras básicas, né? A gente está vendo a complexidade e eles não entendem, porque é muito difícil o acesso. Por exemplo, as próprias delegações de vários países têm uma dificuldade muito grande em entender o inglês na sala de negociação ou interpretar as regras que saem do Acordo de Paris, né? Que é isso que a gente está conversando aqui hoje. Tem que ter toda uma interpretação. Então, muitas, assim, Stella, é muito comum e é muito triste ser comum a delegação de um país, o ministério de um país que se coloque como responsável e interessado em implementar isso domesticamente, precisar de ajuda para fazer isso, porque não consegue entender as regras, porque elas são realmente muito complexas, a língua é uma barreira também, as próprias negociações são uma barreira, né, porque países mais desenvoltos, que normalmente são os desenvolvidos, eles dominam a sala de negociação. Então, países em desenvolvimento não conseguem nem se manifestar e nem entender o que está acontecendo, sabe? Então, de fato, capacitação é necessária até para se fazer a lei doméstica. Então, tinha que andar em paralelo, né? Desculpa te interromper. Não, tá certa, é isso mesmo. E tinha que andar em paralelo e a própria regulamentação também vai precisar de treinamento. Claro, né? Perfeito. Das pessoas que vão implementar isso. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Né? E aqui vem aquele ponto que a gente já bateu bastante também, né? Que é essa cautela que precisa ter para definir se um país, em especial o Brasil, se vai ser vendedor ou comprador de itmos, né? Para isso você precisa entender o seu orçamento de carbono, você precisa ter o lastro dessas emissões, ou seja, você precisa ter um sistema MRV adequado, você precisa entender o custo de implementação desse sistema, aquilo que a gente já falou, que vocês trouxeram muito bem colocado, inclusive, regulamentação do SBCE, a conexão que a SBCE vai ter com esse mercado, né? Tudo isso tem que ser considerado para o país se organizar para ser parte desses mercados. Né? E, ao mesmo tempo, a gente vê uma super oportunidade para se trazer financiamento para medidas de descarbonização, como a gente falou. Quanto ao artigo 6.4, também acompanhamento do trabalho do SBM é fundamental para entender as metodologias que estão sendo feitas, a criação de um registro que tem interoperabilidade com o registro internacional, o incentivo a projetos de carbono que sejam elegíveis, de acordo com as decisões do SBM, e trazer maior valor agregado para esses créditos, né? É o que a gente falou, tendo a chancela da ONU, a tendência é que isso aconteça. NMEs, aí a propaganda que eu fiz, né, é a gente encurtar esse caminho aqui, né, e trazer a proximidade das entidades que desenvolvem NMEs para trazer para o National Focal Point. Stella, muitíssimo obrigada pela participação, viu? Foi um prazer. E aqui, finalizando com o SBCE, que a gente também já tocou bastante nele, né, que é o nosso mercado regulado, que está no momento de regulamentação, não tem uma infraestrutura doméstica. O Ministério da Fazenda, ele lançou recentemente um roadmap, que é um mapa de implementação do SBCE. Tem até no site, acho que não está aqui o link, acho que não está. Mas posso compartilhar com vocês, em que ele fala as etapas dos próximos 5 anos para a implementação do SBCE. Esse roadmap, a Laclima participou da elaboração dele, ele é bem detalhado, é bem interessante, quem tiver curiosidade de entender quais são as próximas etapas. Já finalizando, para não estourar o tempo, isso aqui a gente já falou bastante, mas só uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que é esse slide aqui. Nem todo mundo está dentro do SBCE. Todo tipo de ETS, de mercado regulado, obrigada, Cristiane, ele começa pequeno, porque ele não pode atrapalhar a estabilidade comercial do país, ele tem que ser útil para ela e não prejudicial. Então, no Brasil, o foco é indústria, por enquanto, setores específicos que são considerados mais carbono intensivos, e nem todo mundo do setor vai ser regulado pelo mercado. Ou seja, quem vai ser regulado?
quem emitir acima de 10 mil toneladas de gás de efeito estufa por ano por unidade fabril, não é nem o total, é a unidade fabril. Emitiu acima de 10, você tem obrigação de reporte. Emitiu acima de 25 mil, aí sim você tem um cap que você tem que observar, né? E aqui são alguns possíveis setores que vão ser regulados de acordo com a nossa Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é energia elétrica, transporte público urbano, indústria de transformação e de bens de consumo durável, química, papel, celulose, mineração, cimenteira, construção civil e por aí vai, alumínio, etc. O que falta? Como a gente falou, governança, órgão gestor, os comitês, as câmaras que estão previstas na lei, a regulamentação, as regras, sanções, sistema de mensuração e toda essa infraestrutura, seja por secretarias, departamentos, ministérios, tudo isso tem que vir ainda, não começou, os ministérios do governo federal estão se organizando para isso, existem vários grupos técnicos, acho que alguém colocou aqui no link, que existem grupos técnicos de trabalho temporário para isso. Hoje, inclusive, teve uma reunião de um desses grupos para dar esse avanço. Várias consultorias estão sendo contratadas pelo governo para colocar o mercado em prática. Então, assim, passando para vocês que, de fato, a coisa está andando, não no ritmo esperado, não no ritmo desejado, eu diria, mas num ritmo esperado, mais lento, mas que não está parado, pelo menos. Por fim, queria deixar essa sugestão desse vídeo que nós fizemos na La Clima, eu e a analista Júlia Stephanie, não sei se ela está aqui hoje conosco, mas é um vídeo muito bacana, que explica de uma forma super didática todo o SBCE, os componentes, o que falta acontecer. Então, super recomendo que vocês assistam. E para a próxima aula, já dando um spoiler aqui, a gente vai ter na sexta-feira à noite, e tá todo mundo liberado para tomar uma cerveja sem álcool enquanto a gente tem aula, né, nessa? Mas sexta-feira à noite a gente vai aplicar tudo isso que a gente está aprendendo aqui. Então, a gente vai trazer um estudo de caso para vocês, trazer questionamentos para a gente debater, apesar de que hoje já foi super rico, assim, a participação de vocês foi sensacional, para a gente debater esses pontos. Então, assim, se vocês não tiverem nada para fazer quinta-noite, dá uma olhadinha aqui, né, para recapitular tudo que a gente conversou, que a ideia é a gente ter essa troca, vai ter breakout rooms, a gente vai fazer grupos de discussão, depois a gente vai apresentar isso para os outros grupos, as nossas conclusões, né, para a gente colocar na prática, né, que a gente viu que na teoria é tudo bonitinho, na hora de apertar ali nos pontos práticos que a coisa complica. Então, spoiler de sexta-noite, que passaremos juntos, bibliografia, para que vocês, caso queiram aprofundar no tema, fiquem à vontade, e eu fico super à disposição, esse é meu e-mail, podem entrar em contato sempre que quiserem, dúvidas, conversas, não só sobre artigo 6, fico à disposição de vocês. Muitíssimo obrigada, foi um prazer. Enéas, amei passar essas horas com você, e amei te ver, e super obrigada aqui pela administração exemplar do curso. Gente, por favor, estamos aqui no espaço aberto para perguntas. Se alguém quiser ainda adressar a Juliana uma pergunta, é a oportunidade. Juliana, eu não sei se eu travei na hora que minha internet parece que não está colaborando hoje, mas a minha segunda dúvida, talvez, a minha terceira dúvida, na verdade, eu não sei se você respondeu em algum momento e eu acabei não estando na sala na hora. Com relação ao artigo 6.8, que é uma espécie de plataforma de compartilhamento de conhecimentos técnicos, não é isso? Então, existe essa plataforma online que todos os países têm acesso, é assim que funciona? Isso. Ela chama Plataforma NMA. Deixa eu até voltar aqui, a gente colocou um print dela para vocês verem.
Vai chegar. Aqui, essa daqui é a plataforma, é um print da tela, né? E esses quadrinhos, esses cards aqui, cada um deles é a abordagem não mercadológica que foi lançada ali. Então, a primeira foi essa de Uganda, que foi lançada no final do ano passado, que é um mecanismo de adaptação, e a segunda foi lançada pelo Japão, que é um projeto que chama Subaru, um projeto bem conhecido também para fins de adaptação na área, inclusive, de negócios, né? Então, é bem isso aqui que você está vendo, Vanessa. É uma plataforma que você pode, inclusive, navegar. A La Clima está lá como support provider, então é bem bacana.